A outra transformação que nós temos é a transformação cíclica, certo? Bom, tem um ponto interessante aqui. O que é a ideia da transformação cíclica? Independente do ponto onde nós estivermos aqui no gráfico, nós vamos sair dele, percorrer várias transformações e voltar para ela. Nem sempre vai ser num formato retangular, pode ser qualquer tipo de formato. O importante é que saia de um ponto e volte para aquele mesmo ponto. E analisando essa situação, nós temos três análises para fazer, né? Que temos o calor, temos a variação de energia interna e temos o trabalho. Desses três, sabemos que qualquer ponto vai ter uma temperatura. E quando nós voltarmos para ele, a mesma temperatura vai ser evidenciada. Então, na transformação cíclica, nós não temos uma variação de energia interna, considerando todo o ciclo, tá? Por favor, essa variação ela vai ser sempre zero. Então, nisso, nós temos que, na equação de balanceamento, quantidade de calor vai ser essencialmente trabalho, certo? Já que a variação de energia interna é zero. Então, a gente pode fazer uma análise interessante. Está vendo? São várias transformações. A primeira transformação foi de A para B, depois teve uma outra transformação de B para C, de C para D e D para A. Cada um desses, isso seria a característica de uma transformação cíclica. Nós podemos separar cada uma dessas transformações e é isso que nós vamos fazer agora. Ó, a primeira transformação é de A para B. Tá acompanhando, né? Bora analisar então o que funciona. O que está acontecendo aqui? Ó, de A para B, nós temos o que nós chamamos de uma expansão. Tá vendo que o volume está aumentando? Uma expansão isobárica, porque é a mesma pressão. Nesse ponto aqui, o que a gente pode dizer? Que o trabalho ele é positivo. Nesse ponto aqui, que no caso seria um trabalho de A para B, vamos dizer assim, né? Já no segundo trecho, de B para C, nós temos um trabalho nulo. Ou seja, o trabalho de B para C é nulo. Porque aqui teve uma transformação isométrica, certo? Transformação isométrica. No caso da transformação de C para D, é uma compressão, vê que o volume está diminuindo, olha a direção da seta, compressão isobárica. E numa compressão isobárica, você sabe, a transformação de C para D, ela é um trabalho negativo. No último trecho aqui, é uma transformação isométrica, correto? E esse trabalho aqui, de D para A, dá para perceber que é zero, já que não houve variação de volume. E o trabalho nada mais vai ser do que a soma de todos esses trabalhos. Bom, o de B para C deu zero, o de D para A deu zero. Então, nós vamos trabalhar só com esses dois aqui. E dá para perceber que o trabalho de A para B, tá vendo o tamanho da área, que é bem maior do que o trabalho de C para D. Então, nós temos um valor grande da primeira área, positivo, e um valor pequeno da outra área, só que negativo. Então, um positivo grande e um negativo pequeno, essa soma vai dar um positivo. Então, isso que a gente precisa perceber aqui. Quando nós somarmos todos esses trabalhos, vai dar um valor positivo. Tá bom, mas nós estamos analisando só uma situação. Eu vou colocar aqui, ó. Nós analisamos a primeira da esquerda, que a direção da seta está no sentido horário. Então, quando o ciclo ele está indo no sentido horário, nós temos, vamos calcular essa área que está ali dentro, que era a área grande, menos a área pequena aqui, que vai ser a área interna. Aquela área interna, não a área simplesmente abaixo do gráfico, a área que está dentro do ciclo. Se for um círculo, você vai calcular um círculo. Se for um triângulo, você vai calcular a área do triângulo. Se for um retângulo, como é esse caso, calcula a área do retângulo. Então, o trabalho
que vai ser numericamente igual àquela área, né? Deixa eu colocar então. A área é igual, numericamente, esse N é numericamente igual ao trabalho, que vai ser positivo nessa configuração de sentido horário. Se for o sentido anti-horário, então a área, que é igual numericamente ao trabalho, vai ser negativo. Você precisa guardar essa informação aqui. Então nós percebemos que no gráfico da esquerda, nós temos o que nós chamamos de trabalho útil, certo? Que é o trabalho positivo, que é o que acontece. A ideia é que ao receber calor, o sistema gere trabalho. O nome disso, para nós, desse trabalho útil, é o que nós chamamos de máquina térmica, que nós vamos ver na aula que vem, que é o que encerra o nosso conteúdo. Que é a ideia, por exemplo, de uma locomotiva. Ela recebe calor e gera trabalho. Faz com que o pistão da locomotiva funcione. Esse aqui é a ideia do que nós precisamos. Então vamos resolver um exercício para ver exatamente como desenvolver isso. Diz assim, certa massa de gás perfeito sofre uma transformação cíclica representada no diagrama. Dado que 1 litro igual a 10 a menos 3 metro cúbico, está aí o nosso gráfico, hein? Só que o volume está em litro. Tá com cara que ele quer que passe para metro cúbico. Calcule o trabalho realizado e o calor trocado se o ciclo for percorrido no sentido horário. Porque ele não deu o ciclo. Então, na letra A, ele quer o trabalho se ele percorrer no sentido horário, que é o trabalho positivo, né? Então, deixa eu colocar aqui que ele está percorrendo no sentido horário. Isso, com certeza, Thiago, agora. Então, a gente vai ter que calcular essa área aqui, sem segredo nenhum. Então, vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui, letra A. Bom, a gente precisa transformar esses volumes que estão em litro para metro cúbico, que no caso é só multiplicar por 10 a menos 3. Então, isso que você está vendo, 6 para metro cúbico vai ser 6 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. E a mesma coisa esse 1 aqui, vai ser 1 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Tá bem. Então, o trabalho vai ser igual numericamente à área. Então, qual o valor dessa área? É um retângulo, então vai ser base vezes altura. Essa base aqui, ele estava no 1 e foi para o 6, então ele variou de quanto? De 5. Só que não é 5, é 5 vezes 10 a menos 3. E a altura? Ele estava em 2 e foi para 3, então ele variou de 1. Viu lá no gráfico o eixo? É 1 vezes 10 a quinta. Isso passa rasteiro em gente que tu nem imagina, rapaz. Essas unidades... Opa, não quero a área, quero o trabalho. Bom, a gente já viu que está no sentido horário, esse trabalho vai ser positivo. Então, quando eu fizer a conta ali, vai dar 5... 5 vezes 1 dá 5. 10 a menos 3 com 10 a quinta vai dar 10 a segunda. 10 a segunda joule. Tranquilo. A letra B, ele pede... Deixa eu baixar aqui, para a gente ver o gráfico, tá? Ele pede o trabalho se o percurso fosse anti-horário. Qual seria o trabalho realizado? Deixa eu apagar aqui então agora, porque nós temos um outro sentido agora. Essa letra B é sua, tá? Deixa eu só logo avisar. Então agora ele está percorrendo nesse sentido anti-horário. Calcule o trabalho nessa configuração, tá? Eu quero esses cálculos. E no Google Classroom você vai responder qual o valor desse trabalho e se vai ter conversão de calor em trabalho ou de trabalho em calor. Tá? Pega a teoria que a gente viu lá em cima para responder isso aqui. Joia. Espero a resposta de vocês. Vamos finalmente enunciar a segunda lei da termodinâmica.
Bom, aqui